Bom, neste terceiro item, nós vamos trabalhar aqui a estrutura da alma, ok? Então, é baseado na teologia de São Gregório Palamas e que ele desenvolveu este conhecimento, apresentou numa homilia, parece que é a segunda homilia da apresentação da Virgem Maria ao templo. Até hoje estou pesquisando para ver, mas só encontrei a referência de que esta estrutura que vou apresentar a vocês foi apresentada por São Gregório Palamas, né? E é basicamente o seguinte: Deus criou o homem, corpo e alma o fez, ok? Mas a alma, ela é um composto de 5 elementos. Então, na prática, o homem é corpo, alma e espírito, porque o espírito é a função mais elevada da alma. Então temos a alma, os outros 4 elementos, e o espírito seria como a parte principal, porque o espírito é a parte do homem que está em contato com Deus, olha para Deus. E como nós sabemos disso? Muito fácil. O livro de Gênesis fala de que Adão via Deus e falava com Deus. Vou falar. E depois da expulsão do paraíso, o homem não fala mais diretamente com Deus. Por quê? Porque nós perdemos a graça de Deus. Mantemos alguma coisa no batismo e no coração do homem, temos a lembrança de Deus, isso é fato. Mas que nós falamos diretamente com Deus, não. Por isso que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Por isso que é muito curioso quando as pessoas dizem: olha, Deus me tocou e me disse isto, aquilo. Peraí. Aqui nós temos um problema prático. Você pode consultar a um técnico da CELP, por exemplo, se você pega a corrente e veja se você vai ficar vivo. Então, e o que quero dizer com isso? É que a nossa natureza humana é diferente da natureza de Deus. Se Deus toca você, Deus acaba com você, porque a nossa resistência elétrica é muito pequena. Entende? Você pode olhar para o sol, sim, pode, mas você vai estragar seus olhos, porque não pode olhar diretamente para o sol. Depois, a natureza divina e a natureza humana são diferentes. Por isso que o mistério da encarnação é fantástico, porque o divino não massacrou o humano, né? Harmoniosamente conviveu o divino e o humano em Cristo. E o projeto de Deus é que o homem seja como Cristo, divino e humano. Por isso que os santos participam da natureza divina pela santificação, pela teose, pelo dom do Espírito Santo. É como se fosse assim: agora eu posso me conectar ao Wi-Fi do reino, pelo dom do Espírito Santo. Nós vimos no encontro anterior que a Eucaristia, um dos nomes da Eucaristia, ou uma das funções da Eucaristia é conectar, é recuperar a conexão com Deus. É por isso que quando se fala em religião é uma palavra latina que significa religare, ou seja, Deus desceu reconectar o homem com Deus. Ok? Então, o homem moderno, ele é
corpo e alma, né? René Descartes diz que o homem era dualista. Mas todas as tradições espirituais antigas são trinitárias. Então nós somos feitos à imagem da Trindade. Por isso então que nós vamos definir que o homem é espírito, alma e corpo. Semelhança com Deus. Mas não significa que é igual a Deus, né? Então, o homem moderno, na hora que elimina o terceiro elemento, fica a dualidade. Fica o que nós já vimos, né? A polaridade, como é? Binário, né? É um ser binário. E aí a dimensão espiritual desaparece. É por isso que a reforma, que é um movimento moderno, perde a Trindade. Por quê? Porque a referência passa a ser ciência e a ciência é binária. O pensamento trinitário é que nos permitirá o conhecimento verdadeiro de Deus. É o Trindade. Porque uma teologia binária é sim, não. É uma teologia puramente racionalista. Então vamos começar a ver os 5 componentes da alma. O primeiro é o nous. Nous é uma palavra grega que significa luz, tem vários significados, né? A língua grega é polissêmica. O nous, o espírito humano. E nós temos o Espírito Santo, que é outra coisa. O espírito humano é aquele que nos conecta com Deus. Então, quando Adão, no paraíso, desobedece a Deus, ele perde a graça. O nous se apaga. Apaga a luz. Nous, apagado. Cristo, por isso que o nome que é dado a Cristo é luz. Por isso. Porque o povo jazia no vale das sombras, né? E aí, uma grande luz aparece. Quem é? Cristo. Por que que os santos têm essa coroa aqui na cabeça? O Wi-Fi está ligado. Hã? Veja se tem um santo sem. Todos estão conectados. Então a santidade é a conexão com Deus. Por isso que o pecado apaga a luz. Assim. Então o nous é a parte mais elevada da alma. A parte que olha para Deus. Olha para Deus. Em segundo lugar, o que nós temos? A razão. Veja, o intelecto foi diminuído a sua dimensão racional, mas o intelecto é o conhecimento espiritual, aquele que conhece diretamente. No livro de Gênesis, Adão deu nome a todos os animais. Ele conhecia espiritualmente e deu nome a todas as coisas. Em grego, razão é diania. Diania. O que significa? Nous, duplo. Di-nous. Diania. O que significa isso? Isso aqui que é importantíssimo. A razão é dividida. É sim ou não. Você argumenta, você contra-argumenta. Por isso que a lógica é racional. Né? A argumentação lógica é racional. Baseada no princípio da contradição lógica. A não é B. Se não é B, é A. Então, o pensamento binário, que é o pensamento que nós usamos
muito. E, atenção, já falamos no primeiro tema de hoje, que o pensamento científico sequestrou a teologia, introduziu na teologia o racionalismo. O pensamento tomista, por exemplo, era Aristóteles puro, na veia. E a reforma, ela não se dá conta, as bases da reforma são racionalistas. Ouviu? Racionalismo, misturado com moralismo e ética e uma série de coisas bonitas. Né? Então, nous, diania ou razão, e que é a base do conhecimento material. O nous é o conhecimento espiritual. E deveriam estar juntas, né? Então o nous deve iluminar a razão. Por isso que nós rezamos no início da nossa reunião. Pedir a Deus que nos ilumine. Hã? Terceiro elemento, a fantasia. A fantasia é a capacidade de criar sem ter bases concretas. É o mundo virtual. Por isso é muito fácil ser enganado, desviar-se do objetivo, porque, veja, a serpente diz para Eva: olha, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí ela olhou e começou a imaginar como é que seria. E viu que era bom e era bonito, apetitosa de se comer. Olha aí. Então o pecado é isso, é uma sugestão. Olha, isso vai ser bom. Aí você, por que não? Aí vai lá e fez. Então o quarto elemento é a vontade. Ora, se a fantasia sugere, a vontade obedece. E aí a alma se ferra. Vamos logo para o quinto. E qual é o quinto? A sensação. O que é a sensação? Todas as funções, desejos, necessidades, e a sensação é a parte mais baixa da alma, que está em contato com o corpo. Por isso que a sensação, se a fantasia imaginou, a vontade disse, vai lá e faz, aí o corpo, ele só obedece. Então, veja, quando o nous comanda a alma, leva a sensação, a vontade, a fantasia e a razão para cima. É por isso que quando Adão pecou no paraíso e foi expulso, a alma se fragmentou. É por isso que a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra. A divisão. Né? O homem dividido. Tem um Salmo 69 que diz: Senhor, unifica minha alma. Porque ela está dividida. A queda, atenção, a queda é a fragmentação da alma. Ela perde a unidade. Quem dirige a alma é o nous. Sabe? Imagina você um cavalo. E as rédeas você conduz. Mas sem o nous, o cavalo perdeu. Então, a santificação exige aquietar as sensações, porque as sensações elas vai querer que você atenda só o corpo. É por isso que o homem moderno, esse homem moderno de hoje, vive para o corpo. Ele não aguenta sofrimento, ele não aguenta dor. Ele, eu estou carente, estou assim, estou assado. Quer dizer, vive em função de atender às necessidades do corpo. Perdeu o discernimento. A vontade é fraca, a fantasia solta, e a racionalidade justifica tudo. E o nous continua lá mudo e apagado.
Deu para entender o drama? Deu, e é um drama mesmo. É um drama, é desesperador. Vem cá, isso que eu estou falando, vocês estão vendo com seus olhos? Não está claro isso? Sim. Isso é especulação ou é realidade? Então é a experiência que os monges, como Gregório Palamas, disseram: não, é possível ver a luz de Deus, as energias incriadas. Né? Barran dizia que era impossível ver a essência de Deus. Não, é que Deus se deixa conhecer através das energias incriadas. Os santos viram a luz de Deus porque Deus permitiu. Claro que a essência de Deus, não. A imagem eu já dei. O sol é luz, calor, e um raio de sol vem e toca você. Você não toca o sol, mas um raio de sol, um raio de luz, toca você. Diga. Me permita. Lendo a vida de São Serafim de Sarov, Isso. ele tem uma frase que talvez eu não tenha entendido. Nós aprendemos com a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 hipóstases. Numa tradução, pessoas. Sim. Em algum momento, São Serafim nos adverte e nos impulsiona para que possamos ter a expressão que ele usa é essa: a aquisição do Espírito Santo. Sempre me pareceu, talvez eu não entenda, que essa aquisição do Espírito Santo seja praticamente uma aquisição de algo material. Eu adquiri. É meu. E eu queria que o senhor explicasse isso também. Agora, me permita. Só indo mais um pouquinho. Até pela própria experiência que ele teve com um discípulo dele, sobre essa questão que aconteceu com o santo, né? Que o discípulo viu. Ele não conseguiu olhar para São Serafim. Ele estava brilhando. Ele estava brilhando. Bom. Então veja, é muito simples. Presta atenção que é a parte final dessa aquisição do Espírito Santo. Em primeiro lugar, é a santificação. O que é a santificação? É limpar o corpo da sujeira para que se derrame o Espírito de Deus. Se o corpo está sujo, ele não entra, não. É assim de simples. E o que é adquirir o Espírito Santo? É que Deus habita em você. É simples. A Virgem Maria disse: e o Espírito a cobriu. E o Espírito habitou nela. E aí vem os ignorantes dizer que Maria, depois que teve Jesus, ela viveu um casamento com José e teve um monte de menino com José. Porque ela precisava curtir a vida dela. Eu já vi um pastor dizer: não, mas o casamento é tão santo que qual é o problema dela ter mais filhos com José? O problema, jumento, é que o Espírito Santo fez de Maria o templo. E ela não pode ser agora corrompida por uma questão menor, porque no reino não haverá mais sexo. Nem se casam, nem se dá em casamento. Sereis como os anjos, diz. Então acabou. Sexo ele vem depois da queda. Nada contra. Mas a questão é que no reino, a vida espiritual, não haverá mais sexo. Acabou. O sexo é um amor imperfeito. Ele não é perfeito. Ele sempre... Não é só uma lembrança do paraíso que não se realiza. O paraíso é lá, não é cá. Então, adquirir o Espírito Santo é praticar as virtudes, que você se torne amigo de Deus, que você obedeça o mandamento de Deus, que você afaste os maus pensamentos, enfim, saia do pecado, para que o Espírito Santo possa entrar na sua vida, no seu coração. Está lá, isso é simples. Adquirir não é uma questão de comprar, tenho, é meu, não. É ele que diz: isso aqui é meu, é o contrário.
Obrigado. Percebe? Sim. Aí diz assim, e habitaremos nele, diz a Escritura, e é a Trindade que vai habitar em você. O Espírito Santo é o meio. Por quê? Primeiro porque Cristo vem salvar, e o Cristo salva através da ação salvífica de Cristo e a purificação do Espírito Santo. Com isso nós estamos fazendo a vontade do Pai. Então a Trindade vem e habita em você. Está lá escrito, não lembro exatamente qual é a parte, vou ver hoje à noite. Ele disse, viremos e habitaremos nele. Aí falando da Trindade que habitará no coração que está purificado para Deus e está aberto para Deus. Tem isso também. Diga, professor. Não, eu ia fazer um comentário. Foi justamente em uma passagem, eu acho que foi até semelhante até essa que o senhor acabou de citar agora, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: aquele que me ama é amado do meu Pai, e nós viemos para morada nele. Morada nele. Veja aí qual é o versículo. Qual Eu é? acho que São João colocaria, tá? No Google aí aparece. Está aí? Vou só procurar. E nós viremos e habitaremos neles. É Trindade. Nós viremos e habitaremos nele. Aí eu passei um louvozão aí. Né? Viremos e habitaremos João nele. 14. Olha. Só um minutinho, pai. Meu Deus do céu. Achou? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. João? 14, 23. João 14, 23. Gente, isso não é especulação filosófica, não. E o evangelho Isso é realidade objetiva. Não tem nada de subjetivismo aí. Veja, nas bem-aventuranças nós dizemos, e os puros de coração verão a Deus. O que é puros de coração? É moralismo? Não. É limpar o coração. Veja, se você está com raiva, a gente viu no sábado passado, a ira afasta o Espírito Santo. Se você está irado, o Espírito Santo sai na hora, não, aí não fica. Porque não pode estar convivendo onde há um clima de guerra, de ódio. Não é o Espírito de Deus. Então, viver a santidade é uma coisa, não é moralismo, não. É uma realidade existencial. É a oração, é o jejum, abster-se de maus pensamentos, né? Abster-se da fornicação, abster-se de roubar, de matar, de tanta coisa, para que o Espírito venha e tenha espaço na sua vida. Aí eu vivo toda noite vendo pornografia, e vendo. Como é que o Espírito vai habitar aqui? Se eu estou tomado por outros espíritos. Isso é um mau espírito. Deu para entender? Sim. Não é moralismo, não, é incompatibilidade. Nós temos que ser coerentes. Temos que ser coerentes. Então, a realidade é isso. Então, em síntese, a teoses é a purificação do nus. E é o nus que vai começar a limpar os nossos pensamentos, as nossas fantasias, os nossos sentimentos, as nossas vontades, começam a dar uma lipoaspirada. Começa a limpar, e aí então o Espírito Santo já pode vir. Porque Deus fica conosco em alguns momentos, mas Ele não aguenta ficar muito tempo, não. Por quê? Porque ainda temos que dar descarga, né? Como é que... Você viu a história do banheiro? Se está sujo, como é que ele vai entrar? É uma questão objetiva. Não tem nada de subjetivismo. De jeito nenhum. Então, os santos teóforos, pesquisem, santos teóforos, aqueles santos que Deus habita neles, para fazer milagres, fazer uma série de teóforos. Não? São Serafim de Sarov era um teóforo. Impressionante. Então, nós temos que imitá-lo, copiar, fazer o que ele fazia. Ele fazia o cânon da Virgem Maria todos os dias, para purificar os pensamentos e tal. Né? Ok? Vamos agradecer a Deus. Nós te damos graças ao Senhor por esses benefícios que tu querias em tua
Santo, Deus, sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.